presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. E vamos, não vai ser diferente. Creio na fé que vamos ser abençoados. Esse ensinamento tem sido muito nosso. E vamos ficar nessa fé, porque a cada dia, a cada momento, o Senhor vai nos dando. Vai nos ajudando, vai nos capacitando, vai alegrando nossos corações e a gente assim vai caminhando. Vamos cantar o hino 212. Os guerreiros se preparam. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Desejoso capitão
Fala, Senhor, nesta hora. Bom é quando Deus fala conosco, né? Eu caminhando, nunca esqueço. Eu trabalhei no Pedroso, em São Miguel, e eu falava com Deus. Eu tenho essa maneira de estar andando e falando com Deus, falando dos meus problemas, da minha situação. E eu caminhando, daqui a pouco eu vejo uma folha, um folheto isolada ali, só ela ali, bem no meio do asfalto. Eu peguei aquela folha e eu fiquei maravilhado, porque é como se eu tivesse interrompido meu pensamento e o Senhor continuava ali falando comigo, né? Naquilo que eu estava falando, no assunto que eu estava falando, o Senhor ali falava comigo por internet daquele folheto. Então Deus, Ele sabe o que fazer. Amém, glória a Deus. Ele sabe como lidar com os seus servos. Ele sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Amém? Amém. Deus, glória, aleluia. Fala, Senhor, nesta hora. Ansioso te quero ouvir. Eu falo e restauro. Mas sabe me faz por mim. Olhe o teu nome eterno. Eu falo a quem escutar. Desaúde, repouso superno. De alegria e paz eterna. Fala, Senhor, e conservo as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir te consigo pelas tuas veredas eu vou. De alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço as palavras com fervor. Pois é o eterno repouso. Só conselhos infinitos de amor. Olhe o teu nome eterno. Tu falas a quem escutar. Desaúde e repouso superno. De alegria e paz eterna. Louvado seja Deus. Vou cantar mais um hino. Depois vou dar a palavra ao pastor Gênesis. Louvado seja Deus. 203. Amém. 203 da água. O mundo que vos deixei. Da água. Amém, irmãos? Amém. O mundo que nos deixei, a senda de pecado, pra ir ao meu glorioso lar.
Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Eu acredito que é o nosso primeiro culto do ano, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero ler com os irmãos 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo que também vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 11, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Até aqui. Paulo, nessa carta aos Coríntios era uma igreja abençoada, né? A Bíblia diz que eles tinham todos os dons, já estavam até tropeçando, né? E ele então tomou cuidado de orientá-los. E ele também não era um crente assim, né? Ele, tudo que falava, ele procurava base nas Escrituras, não é isso? Então ele fala do Evangelho que ele pregou e que eles retinham, eles estavam se mantendo no Evangelho. Isso é muito importante. Nós estamos começando um novo ano e esse Evangelho tem sido pregado a nós e por nós, não é? E o importante é permanecermos nele, porque quando nós permanecemos no Evangelho, observando seus ensinamentos, praticando, nós experimentamos as promessas do Senhor, não é? Porque as promessas do Senhor, como já foi dito aqui e repetido, elas são condicionais à obediência. Se você não der ou não fizer, não der importância aos ensinamentos da Bíblia, você também não desfruta das promessas que ela dá, não é? Quando nós estudamos o capítulo 28 de Deuteronômio, já foi muito falado, né? Do verso 1 a 14, Deus fez promessas. Deus tirou aquele povo do Egito e fez promessas grandiosas. Eles seriam invencíveis. Eles viveriam de uma maneira tremendamente gloriosa, não é? Chegaram a Deus a dizer, chegou a dizer, né? Que tudo que eles plantassem a terra ia dar com abundância. Os seus animais seriam também muito frutíferos. O ventre das mulheres seriam abençoados. E tudo que eles fizessem estaria abençoado. E todas as vezes, promessas de Deus sempre era repetido: se ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos. Então é muito importante nós ficarmos muito atentos para a palavra do Senhor que é pregada aqui nesse culto, não é? Você que está nos assistindo à distância, vamos dar as boas-vindas, já temos aí um grupo conosco, vamos dizer eles: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E um 2025 abençoado para vocês todos. Então está aqui, esse capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição, não é? E dentro desse estudo todo, no verso 58, ele termina o capítulo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e conscientes
maneira nenhuma. Tem pessoas que dizem assim: não, mas hoje eu estou ocupado. Não, sempre vamos ter ocupação. Mas não podemos esquecer daquela palavra que Jesus disse lá em Mateus 6,33: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o que você precisa? Trabalhar, ter saúde, não é? Os filhos abençoados, lar abençoado. Então disse: as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Então, irmão, vamos guardar no nosso coração os ensinamentos, porque esse 58 está meio assim, não é? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Ser firme e ser constante é importante, né? E depois mais, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Você veio aqui hoje adorar, você está adorando. Você veio aqui hoje glorificar o Senhor, servir o Senhor, porque buscar o reino de Deus é você estar envolvido com as coisas do reino. Tem pessoas que se passar, não é? Se fizesse um levantamento, você, nesses 366 dias, né? Esse ano que acabou, né? Aí você tem que pegar nesses 366 dias que passou, quantos dias eu dediquei à obra do Senhor? Em que o reino de Deus ocupou esses 366 dias que passaram? O que aconteceu comigo? O que eu fiz? Eu estava na casa de Deus no dia de culto, porque é muito importante, irmão, cada culto da igreja é importante para Deus e para nós, não é? Para nós, então, alguém pode passar alguém em necessidade, Deus a porta e entra para buscar um socorro, e a igreja está aqui, não é? Como um abrigo, né? Como um socorro, como uma ajuda, não é isso? Então, é muito importante nós sabermos, aprendermos e praticarmos tudo que o Senhor tem deixado para nós pela sua palavra. Deus abençoe. Graças a Deus. Vem uma oportunidade. Elisete. Vem. Estamos aqui na postura. Vou dar mais ênfase na postura. Está muito bom. Cumprimento a todos. Mais um ano depois, mais um ano iniciando, e nós estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu, né? O Senhor é maravilhoso. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece, né? E hoje não é diferente das outras noites. Vou ler o Salmo 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Celebrai o Senhor, conjunto ao Senhor, né? Vou ficar só por aqui, agradeço a oportunidade, noite maravilhosa que nós estamos aqui. Bendição do Senhor. Agradeço a oportunidade. O irmão Nogueira, vem aqui à frente. Fazer uma oração, pastor Mário. Vai entrar agora no estudo, vem. Abençoa a sua com o Pai do Senhor.
Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença, casa de oração, Senhor, a qual o Senhor se encontra nesta noite, Senhor, tudo voltado ao ensinamento da tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor já colocou a tua palavra no coração do teu ungido, agora ele vai transmitir para a tua igreja. Senhor, que ele possa ser um canal de bênção nesta noite e o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor. E nós saímos aqui se regozijando na tua presença, se alegrando na tua presença, por ter ouvido a tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo a tua já foi realizado. Eu entrego o teu ungido, pastor Rinaldo, em tuas mãos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Jesus, vamos lá na sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios. Novamente nós vamos dar continuidade a esse estudo. Capítulo 2. Amém? Amém. Ele vos vivificou sobre vós mortos em ofensas e pecados, nos quais anteriormente andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Queria ter esta palavra no seu coração. Amém? É importante nós considerarmos, temos visto hoje o seu primeiro culto oficial aqui em São Miguel, 7, primeiro culto do ano. Nós fazemos aí a nossa própria programação espiritual para o ano de 2025. Amém? Nós já temos falado aqui em alguns estudos a respeito desse tópico aqui. Nesses 3 versículos, um dos temas que aparece recorrentemente aqui é o tema da morte. Diga comigo, morte. Nós sabemos que a morte, teoricamente falando, ela é separação. Não é isso? O que é morte? A morte é a ausência de vida para um ser que já foi vivo. Nem tudo que é criado, nem tudo que foi criado, necessariamente tem vida em si. Nós temos aí o que se chama 3 tipos de reinos, não é isso? Reino animal, vegetal e o mineral. Então nós vamos encontrar a vida no reino animal, nós vamos encontrar a vida no reino vegetal, mas não há vida no reino mineral. Então, o ponto aqui é que nós deveríamos atentar para essa questão do que é a morte em si e o que é que envolve estar vivo ou estar morto. Tem pessoas que pensam que está viva e está morta. Aí você fala assim, não, pastor, mas isso não é coisa para crente. Pode ser, viu? Pode acontecer que um crente está morto, sim ou não? Está lá em Apocalipse, não é? Tem nomes de quem vives, mas estás morto. É complicado, né? Camarada que é crente, já passou por um processo de ressurreição. Agora, a única coisa que sobrou foi o nome de vivo. E está morto. E nós vamos entender, mas pastor, por que tem nome de vivo e está morto? O que é a morte? A morte é separação. Se Deus separar, o que acontece? Morte. Uma pessoa que já tem uma experiência de ressurreição, mas ela se afasta de Deus, ou permite que Deus vá,
continuar sua jornada na terra prometida, Deus falou: daqui para frente você vai como um anjo. A minha presença não vai com você, para que eu não te consuma no caminho. Moisés falou: não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. É interessante que Moisés ele não queria seguir sem a presença de Deus, nem se fosse para subir. Porque se falasse assim: não, nós vamos descer, né? Então vamos precisar de Deus. Mas fala: nós vamos subir. É o que às vezes, irmãos José Carlos, acontece com algumas pessoas, né? Ela está na igreja, uma vida simplesinha, humildezinha, não tem nada, só graça. Aí ora, música, Deus abre as portas, e começa a prosperar. E Deus vai abençoando. Aí chega lá fora, começa a vir as ofertas, as oportunidades. Só que, evidentemente, em algum momento nós vamos ter que renunciar a determinadas ofertas, renunciar a determinadas oportunidades, porque aceitar determinadas ofertas, determinadas oportunidades, implica em desagradar a Deus. Mas o camarada está crescendo, ele está prosperando. E ele, às vezes, se esquece como foi que ele chegou até ali. Aí Deus falou: daqui para frente não sai sozinho. Moisés falou: se a tua presença não for, não nos faça subir. Ele não queria ser Deus, nem se fosse para ficar bem, nem se fosse para ficar melhor, nem se fosse para subir. Ele não queria ser Deus, nem se fosse para ele ser promovido, ganhar um salário maior, ter riqueza, ter ouro. Não, eu fico no deserto, oh glória. Eu fico no deserto, na provação, na privação, mas desfrutando a presença é tudo. Eu me lembro de Jacó, pastor Gênesis, quando ele estava lá na sua caminhada em Paran, aí a Bíblia diz que ele se deita com a cabeça na pedra. Mas ele ainda não tem a cabeça na pedra, mas ele está vendo o céu aberto. Tem uma escada que toca da terra ao céu, é anjo que sobe, é anjo que desce, e Deus está lá no topo, e ele fala: Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Essa aqui é a porta do céu e a casa de Deus. Às vezes o camarada só tem a pedra, irmãos, embaixo da cabeça, mas está vendo Deus, está tudo bem. Aleluia. Lá na frente eu não interessa, não importa, irmãos. A presença de Deus, ela suplanta tudo. É verdade. É uma casa simples, é uma sala simples, é uma cadeirinha simples, mas graça, presença, unção, complementa, fecha tudo. Você não precisa de uma casa em Alphaville, em Barueri, uma casa no Morumbi. Você precisa, eu preciso, da presença. E aí Deus permitiu que eu vou trazer um estudo aqui sobre a presença. Oh glória! Então, separar-se de Deus é entrar num processo de morte. A Bíblia fala de 3 tipos de morte. Quantos tipos tem? 3. Quais são? Morte física, morte espiritual e morte eterna. A pessoa, se ela pode estar viva fisicamente e está num processo ainda de morte espiritual que pode ser temporário. A pessoa está viva fisicamente, mas espiritualmente está morta. Agora, quando a pessoa ela efetivamente entra no processo de morte física, agora o que era só morte espiritual, agora ela tem uma morte física também, aí ela entra no processo de morte eterna. Mesmo ainda não estando ou não tendo sido efetivamente julgado, já está condenado, né?
já tem um processo ali, que é irreversível. Então a pessoa, ela está fisicamente viva, mas está morta espiritualmente. Quando ela morre espiritualmente, aí ela já começa no processo de morte eterna, porque daí para frente é só condenação eterna, inferno lá no fogo. E é um negócio muito terrível, porque a morte física, ela pode ser reversível, sim ou não? Sim ou não? Pode? Pode. Mas as pessoas não podem contar com isso. Poucas pessoas tiveram um processo de morte física revertido. A pessoa morreu. Ela efetivamente morreu. E assim, é uma coisa. Tem coisas que fogem do nosso entendimento, né? A pessoa morreu. E em alguns casos até de não crentes. Alguns casos até desviados. Mas Deus foi lá e trouxe de volta. Estava vendo o testemunho de uma moça. Os pais crentes. Moça velha da igreja não queria saber nada do evangelho. Só balada, só festa, só tal. Porque filho de crente não é crentinho, né? Às vezes o filho do crente é um crentinho. Nem crentinho isso é parceiro. Fica dando brecha. E aí, um dia, escondida dos pais, ela saiu. Pulou a janela e foi para a balada com os amigos. Lá, eles deram droga para ela. Ela foi acometida por uma overdose e morreu. E ela foi para o inferno. Esqueci muito na internet. E ela falou dos horrores do inferno. E interessante, pastor Jesus, que uma coisa que ela falou sobre o inferno me tocou. Ela falou assim que o inferno, no inferno, acaba essa noção de passado e futuro. Tudo é o eterno presente. É um sofrimento que não acaba, é tudo presente ali, ó. Não existe essa perspectiva de que um dia passa, um dia acaba, e a pessoa tem essa consciência. O inferno, a dor, o sofrimento é o eterno presente, é o eterno agora. Depois houve um processo, o pai reclamando, Deus ressuscitou aquela moça. Claro que ela se converteu, né? Uma pessoa que passa por um processo desse tem que se converter, né? Então, o processo de morte física, ele pode ser reversível, mas só pela misericórdia de Deus, e são, por assim dizer, as exceções à regra. Porque morreu, aí a pessoa já entra no processo de morte eterna. Agora, irmãos, nós já ensinamos aqui que quando Deus proferiu a sentença a Adão, avisando que não deveria comer do fruto, qual foi a palavra que Deus disse para Adão? Não coma do fruto, porque ele tinha que comer e morrereis. No original, literalmente falando, a tradução seria assim: não comam, porque morrendo morrereis. Diga comigo, morrendo morrereis. Então, nós, como filhos de Adão, nós não vamos morrer, nós já estamos morrendo. Toda pessoa, ela já está no processo de morte. Toda pessoa está no processo de morte. E um negócio interessante, que é assim, você percebe que nós estamos caminhando para o fim da matéria. É um cansaço, é uma fadiga, não é, irmão José? O corpo reclama. A minha mãe, semana que vem, dia 10, vai completar 7 meses que ela
E minha vida estava me contando, fora, Paulo. Nós estávamos no culto lá na oração e tal, vamos orar. E a Laura falou para mim assim: eu estou pedindo para Deus me levar. Porque eu não lembro mais o que eu estou cansado. Aí a minha filha falou: ah, pelo amor de Deus, não fala isso. Não fala isso que Deus ouve. Está vendo? Se ele está pedindo para Deus levar, já paga lá o plano funerário, ele vai te atender. Já começa a pagar o plano funerário, tem carência de 3 meses, viu? Então assim, não morre antes de 3 meses antes do plano estar pago, você não vai dar despesa para a família. Hã? Despesa é alta. Então você que quer morrer, já faz o plano funerário antes de 3 meses, porque é pesado o negócio. E ela fala assim: Deus não cansar, irmãos, é isso. Nós estamos num processo de morte. O corpo cansa. Eu costumo dizer que nós vivemos em função de viver, não em função de morrer. Morrer não é algo que você tem que desejar. Porque tem um projeto de Deus para a sua vida, você tem uma missão para cumprir, você tem que entregar algo da parte de Deus, e quando você não entregar, você tem que estar vivo, tem que estar bem. Amém? Amém? Eu sou dessa opinião. Nós vivemos em função de viver e não em função de morrer. Mas é natural esse desgaste. O tempo pesa, ele sempre vence. O tempo está vencendo. Você olha o relógio ali, é o tic-tac, né? É aquela coisa tranquila, lentazinha, mas não para. Não para. E o nosso corpo, ele vai sofrendo essa influência do tempo, ele vai se desgastando, e você percebe o cansaço, a fadiga. E assim, nós temos que cuidar do corpo, já esteve aqui, o corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos cuidar desse corpo até o final, mas ele está no processo de determinação. Aí a pessoa que não tem Jesus, ela já está morta espiritualmente, sim ou não? Só falta a morte física, porque vai acontecer, não vai? Essa é a certeza que todos nós temos. Todo ser humano é mortal. Aí tem um princípio de lógica, da lógica que fala assim, né? Todo ser humano é mortal. Reinaldo é louco, Reinaldo vai morrer, porque eu sou mortal. Então, o que acontece? A pessoa, ela entra no processo de deterioração do corpo, de fadiga, de enfermidade, e de cansaço, e chega uma hora que ela não quer mais viver. E ela acha que a morte é a solução. Mas para quem não tem Cristo Jesus, nunca será a solução. A minha avó materna, ela dizia assim: se a morte for distância, eu quero viver cansado. E ela morreu descrente. Na época do Evangelho, muitos anos atrás, não era o que é hoje, essa facilidade. Então, o que acontece? Às vezes você vê uma pessoa que está com sofrimento no hospital e grita diante de dor por causa de um câncer, um problema X, Y, Z, e aquele sofrimento a família não aguenta mais. Aí a pessoa morre e todo mundo fala: descansou. Lá do outro lado, depois que a pessoa passa, ela vai sentir saudade dessa dor que ela chorava e gritava aqui. Porque nada se compara aqui com a dor de lá. Que em níveis, se a gente pode medir, é muito maior. Vocês não estão entendendo? Amém? Olha aí, eu vou acabar a luz. E o que foi que gerou essa morte? Esse processo de morte? Nós já vimos aqui. Ofensas e pecado. Nós já estávamos, Paulo fala que nós andávamos, né? Nós estávamos nessa situação, mortos espiritualmente e caminhando para a morte física, porque todo mundo está. E nesse processo de caminho para a morte física,
Senhor Jesus olhou para mim, olhou para você, teve misericórdia de mim, por sua graça Ele nos alcançou e nos resgatou. Amém? Diga amém, glória a Deus. Nós somos resgatados, como diz o louvor, né? Nós resgatados fomos para nunca mais pecar. Glória. E nós estamos andando nesse curso no mundo, ok? Segundo o princípio da potestade temporal e do Espírito que opera no Espírito da desobediência. O que é esse Espírito? É um princípio. É um princípio. Aqui necessariamente não é um Espírito imundo dentro da pessoa. Eu já falei aqui que toda pessoa normalmente tem um Espírito imundo dentro dela. Mas esse Espírito que opera no Espírito da desobediência é um princípio mundano, que nós já vimos aqui na influência, né? Sexual, mundana, diabólica. Muito bem. E Paulo fala assim: mas todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Interessante que Paulo ele se inclui. Ele não fala assim, vocês andavam. Ele fala, nós andávamos. Paulo, que era um homem tão zeloso, tão religioso, pensava que era tão crente, pensava que estava agradando a Deus. Depois que caiu as escamas dos olhos dele, ele viu o quanto ele estava errado. Porque ele estava seguindo o curso. Às vezes a pessoa pensa que o fato dela estar só dentro da igreja, das portas para dentro, resolveu o problema dela. Não adianta a pessoa estar, deve estar, é melhor que esteja, da porta para dentro. Mas se lá fora a pessoa segue o curso, segue o Espírito ou o princípio do mundo, para onde que ela está indo? Está fora da vontade de Deus. E essa é a nossa preocupação, a preocupação do pastor, é alertar você, é alertar cada crente, irmão, presta atenção, por onde os teus pés estão andando. Pedro falou que Jesus ele deixou as pisaduras dele para que nós andássemos nela. Então Jesus ele trilha um caminho e deixa as pisadas dele. Aí o que você faz? Você vem, olha o que Jesus pisou e coloca seu pé. Opa, pisou aqui, né? É bom na guerra, antigamente, né? Camarada que tinha que passar por um campo minado, aí alguém saía da frente. Se não estourasse a mina, o outro podia vir atrás com segurança, né? Pisando onde ele pisou, porque já está garantido ali. Então Jesus, o caminho que Jesus trilhou, o caminho que Jesus passou, você pode pôr o seu pé, está tudo bem, está seguro, amém? Amém? Então nós temos que seguir quem? Seguir a Cristo, as pegadas de Cristo. Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça por amor do irmão. Nós temos que andar pelas veredas, pelos caminhos, né? Isso indica um modo de vida, a nossa maneira de viver, nas veredas da justiça, observando a palavra, observando a orientação de Deus, para nós não estarmos nesse processo de quem tem nome de vivo, mas está morto. Gente morta dentro da igreja. É um negócio assim muito terrível, porque o efeito morte, assim, ele tira toda a atuação, todo o poder da pessoa, toda a autonomia da pessoa. Há quem diga que os elefantes, antes de morrer, tem lá o chamado de cemitério do elefante, ele faz aquela trilha, aquela caminhada, chega lá morto, naquele lugar. Aí chega lá com um monte de elefante morto. O ser humano, na hora que ele morre, ele cai e fica, onde morre, fica. E a partir daí, se ninguém tirar, fica ali. Agora nós estamos entendendo que só Deus pode reverter um processo de morte na vida do ser humano. Agora sim, nós temos que prestar atenção que o processo de reversão da morte espiritual é enquanto o corpo está vivo. Amém? Amém? Lá no inferno, todo mundo que está no inferno tem consciência agora de Deus, de salvação, de perdição eterna, ele tem. Mas o arrependimento do inferno não causa efeito nenhum. As pessoas que estão no inferno, elas estão arrependidas, sim ou não? Mas qual é o efeito do arrependimento no inferno? Nenhum. O arrependimento tem que acontecer em vida. Paulo falou assim, porque o homem foi dado morrer quantas vezes?
coletiva, né? A pessoa pode estar sentada no banco da igreja e está morta. Está seguindo um curso, um princípio do mundo, está sendo dominado pela sensualidade, pelo humanismo, por Satanás, apesar de vir para a igreja. Mas pastor, como é que você fica assim? Se você não obedeceu, se você não seguir a instrução, é isso que acontece. Às vezes, o pastor está pregando, está ministrando a palavra, a pessoa pensa assim, isso não é para mim não. Hoje o pastor estava jogando carapuço para todo mundo. Irmão, esse negócio de carapuço é um negócio sério, né? É um negócio muito complicado. Se a palavra ela te tocou e no meu mundo, pelo amor de Deus, nos chamamos para correção. Temos uma palavra de Jesus para uma das igrejas da Ásia, e foi exatamente, se a memória não me vai para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste e te arrepende. Se a palavra está falando comigo, eu tenho que pegar aquilo para mim. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, limitando uma pessoa, exortando uma pessoa, aí outra pessoa passou e ouviu a conversa. Depois de um tempo ela falou, nossa pastor, estava falando com aquela pessoa, até aquela palavra nem era para mim, mas eu peguei. Está vendo, irmão? O crente que quer andar direito é assim. Não precisa vir a palavra aqui, olha, citar o nome da pessoa, deve entender que é para ela. Será que Deus tem que chamar o nome de todo mundo aqui? Todo culto tem que ter uma palavra que diga que essa palavra que é para o irmão fulano, não é para ai irmão, essa palavra é para você. Não, irmão. O amor e a graça de Deus, ele já faz assim. É que vem a palavra, o Espírito Santo fala com você. Pega aí. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te honrar. Mas pega a correção. Salomão falou assim: pega-te a correção e não andar, porque ela é tua vida. É uma palavra corretiva? Pega. Coloca as coisas no lugar, coloca as coisas no lugar. Porque você vai ser abençoado. Amém? Abençoado. A palavra de Deus, ela pode ser feita sobre a minha vida e sobre você. Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A minha mãe sempre dizia assim: quem os meus filhos vejam, meus lábios na voz. Sim ou não? Às vezes eu pergunto aqui, vem cá, umas broncas ali, né? Um abraço, eu beijo. Aí a mãe pensa assim: o pastor Reinaldo gosta da vida. Aí eu falo, quem gosta? Eu quero conquistar o coração da mãe, eu tenho que fazer o quê? Tratar bem o filho. Quando você trata bem Jesus, o Pai fica contente com você. Está entendendo o mistério? Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E ele vai ser amado por quem? Glória do Pai. O negócio é tão forte que ele fala assim: tem os meus mandamentos e observa, e pratica e guarda, você me ama. E meu Pai vai te amar. Aí vai juntar Pai, Filho e Espírito Santo, e viremos e faremos nele morada, e nos manifestaremos a Ele. Glória a Deus. Está lá em João 14: Deus Pai se manifesta àqueles que amam a palavra e obedecem. Eu e meu Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Às vezes a pessoa, e a gente vai para pastor Gênero, subir monte, orar, fazer campanha, tudo isso é excelente, mas começa obedecendo. É fácil. Jesus não falou aquele que orar, aquele que buscar, ele falou aquele que obedece, aquele que tem mandamento, aquele que guarda. Às vezes eu fico pensando nos detalhes. Em Davi ele fala assim, num dos salmos: ó, quanto ama a tua lei, é meu alimento de dia e de noite, é o meu prazer de dia. Aí eu fico perguntando: quem é que gosta de lei? Quem é que gosta de mandamento e de obrigação?
conhecimento de Deus a partir de conhecer os mandamentos de Deus. Quando você conhece os mandamentos, as ordenanças e as orientações de uma pessoa, você começa a entender a essência daquela pessoa. E também diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando virás a mim? Aí ele meditava na palavra de novo para conhecer esse Deus. Então Jesus falou: se você tem os meus mandamentos, vamos parar de ficar jogando conversa fora, pedindo de ser crente, você obedece. Porque quem me ama, e assim, né? Pode perguntar para quem for: quem ama Jesus? Todo mundo fala aqui. Vai levantar a mão, qualquer lugar, todo mundo levanta a mão para dizer que ama Jesus. Mas Jesus é que sabe quem está amando. E para Jesus, quem está amando é quem está obedecendo. Para Jesus, quem está amando é quem está obedecendo. Aí ele fala assim: quem me ama será amado pelo Pai, e nós viremos e nos manifestaremos a Ele e faremos Ele morar. A manifestação de Deus deve ser algo maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Moisés falou assim: mostra para mim a tua glória. Isso eu estava lembrando, pastor. Já tem muito que eu peguei essa mensagem aqui. Foi no começo de 2024, Êxodo 33, 18. Mostra-me a tua glória. Ele queria a manifestação da presença de Deus. E Jesus fala: está fácil. Quem tem os mandamentos e guarda esse. Aí é a última teima, né? Não fica sombra de dúvida. É a prova dos novos. Esse é quem me ama, será amado do meu Pai. Nós viremos e nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada. Amém? Amém. Então Paulo se inclui nesse grupo do que estavam aqui fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós já vimos aqui, na aula anterior, que para Paulo havia, ele fala muito sobre carne, foi quem mais falou sobre carne, né? E ele analisa a carne sobre dois aspectos. Uma é a sarx, que se escreve S-A-R-X, sarx, e a outra é o, quem lembra? Qual é, você vê? Soma. Soma e sarx. Não se esqueça, soma e sarx. Soma, você tem a soma, que é a operação aritmética, e você tem o soma. No grego, o soma é corpo. Quando uma pessoa ela começa a ter um distúrbio neurológico, um distúrbio na cabeça, dependendo da extensão desse distúrbio afeta o corpo. Isso se chama de doença psicossomática. Lembrou? Doença psicossomática, uma doença que está na cabeça, começa no cérebro e a pessoa começa a sentir os efeitos do corpo. Então, somático aí é do corpo, é o soma. Então, Paulo ele difere bem essa questão do soma e das sarx. O soma é o corpo, a sarx é um sistema, é a natureza caída. Então, assim, veja bem, para nós entendermos aqui, Paulo fala assim, versículo 3: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e pensamento. Se eu sair daqui da igreja agora, vou para minha casa, e pode ser que eu chegue em casa com fogo, minha carne quer comida. De que carne eu estou falando? De que carne eu estou falando? Do soma das sarx. Oliveira, eu estou com fome. Se é soma ou é sarx? Mozecados, eu estou com fome, vou comer, é soma ou é sarx? É o quê? É soma, irmãos. É um corpo. Ter fome é pecado, sim ou não? O que é ter fome? Mãe, o que é ter fome? Necessidade fisiológica. É pecado ter fome? É pecado ter fome? Sono?
sono. É pecado ter sede? É pecado querer descansar? Eu tinha essa semana para descansar. Eu não sei se vai ter muitas formas, eu não preciso descansar. Eu estou em estado de pecado. Hoje eu tenho compromisso comigo. Está dormindo, estou comigo. Cuidando da sua vida, eu cuido da minha. Nada a ver com a minha vida, olha. Estou cansado. Eu estou em pecado, porque eu estou dormindo. Agora veja bem, é importante nós entendermos o que é o pecado. Às vezes a gente costuma dizer que o diabo cria as coisas ruins, né? O diabo ele não tem poder criativo. Nem para as coisas ruins ele tem poder para criar coisa ruim. Na verdade, a competência de Satanás, do príncipe das trevas, é para distorcer o que é bom. Presta atenção aí. Davi, presta atenção. Aqui, para se aprender, vai virar professor de escola pública. Mas tem que aprender. Diga comigo, o pecado é distorção. O pecado é distorção de tudo que é bom. Por exemplo, comer é uma necessidade do corpo. É pecado, sim ou não? É uma necessidade do sono. E a glutonaria? Também é comer. É pecado ou não? Então a glutonaria é uma distorção da minha necessidade de manter o corpo. Eu me alimento para eu fornecer ao corpo energia. O nosso corpo precisa de energia. A função do alimento é produzir energia. Por que você coloca a gasolina no carro? O carro morre de amor pela gasolina? Ele precisa da gasolina para energia. Agora, isso é tão maravilhoso que a função da energia da gasolina no carro é a mesma da função do alimento do corpo. Só que Deus me dá graça, e Deus é tão bom para conosco, que a gente come com prazer. Deus é tão maravilhoso, pastor Gênesis, que Ele colocou em nós o sentido do paladar. Porque a comida não precisaria ser gostosa, precisaria. O carro, ele quando você coloca lá, fala, nossa, que gasolina gostosa, essa daqui não tem etanol, é pura. Ele tem esse prazer? É claro que se a gasolina for de má qualidade, né, ele vai sentir. Agora, a gente quando come um arroz fresquinho, feito, um frango, um bife mediano, coisa maravilhosa, sim ou não? Deus é tão bom para conosco que para nos motivar a alimentar esse corpo que ele precisa dele bom, bem saudável, ele coloca em nós o paladar, o prazer pela comida. Então comer, ter prazer em comer, não é pecado. Você pode dar graça, como o Paulo falou, né? Colocou na mesa, você come da graça, glória, obrigado a Deus por essa comida, não só pela comida, pelo sabor que ela tem. Esse feijão que eu tenho aqui, essa feijoada é um negócio maravilhoso, sim ou não? Eu gosto demais de feijoada. Esse tal de pouco, pensa que bicho gostoso. É ou não é gostoso? Não é muito lindo, né? Tem que tomar cuidado, mas é gostoso. Então é o seguinte: comer é uma necessidade do sono, certo? É pecado? Não. Mas aí o camarada vem com excesso. Aquilo que era uma necessidade virou uma distorção, virou um pecado da glutonaria. A glutonaria, agora ela é instigada pelo quê? Pelas sabes. Relacionamento sexual dentro da configuração do casamento é pecado? Sim ou não? Não é pecado. Inclusive, você fala, nossa, relação sexual santa, olha que coisa, né? Como é que pode? Está no contexto. Agora, e a pornografia? E a prostituição? E o adultério? É uma distorção da necessidade da procriação e da comunhão conjugal. Se você for pegar, tem os chamados 7 pecados capitais, né? Os 7 pecados capitais, todo pecado é uma distorção de uma coisa boa que Deus criou. É o princípio do desequilíbrio. É o princípio do desequilíbrio. Então, tudo que é
dormir, se alimentar, descansar, tudo isso que você pensa, né? Necessidade do seu corpo, é do sono, é bom. Cuida do seu corpo, alimente o seu corpo, faça a higiene do seu corpo. Tem gente que às vezes não se importa muito com a higiene, né, irmãos? Às vezes você fala, pastor, não fala essas coisas não. Tem gente que cheira mal, tem que tomar banho. Tem que tomar básico, né, Oliveira? Tem que tomar banho, tem que passar muito com aspirante. Eu estava falando aqui que a pessoa colocar muito aspirante, aí a pessoa fala, não, pastor, nem antiperspirante não, é antitranspirante. Não, joga conversa fora. Você tem um antitranspirante e um antiperspirante. O antitranspirante é para conter o excesso de suor. E o perspirante é para você não feder. Todo dia. Tem que passar muito perspirante, tem que ter higiene, cortar as unhas, fio dental. Às vezes a gente tem na igreja, pastor Jesus, gente com mau hálito. Eu estou falando, isso aqui é conhecido. Gente com mau hálito na igreja. Tem que usar fio dental, um enxaguante bucal, fala no dentista, cuida das carnes, tem que estar ruim, arranca. Faz uma poupança, coloca a prótese aí, pra você poder entrar com a cabeça. Olha, está tudo bem. Amém, irmão? Está pesado, não? Às vezes você está na igreja, ela vê um profeta. Olha, aí ela vê um profeta, você fala, meu pai, não olha, você percebe que isso é a profecia da hora do profeta? Conversa é essa, irmão? Quando não profetiza babando em cima de você, salivando. Ninguém nunca passou por isso aqui, né? Deus, quando tem gostado, você tem que ir de guarda-chuva se tiver profeta lá, tá lá na chuva em cima de você. Não, irmão, ele tem respeito pelos outros. Higiene, ele cuida do corpo, um corpo asseado, um corpo limpo. Glória a Jesus. Eu tinha um tio que, um pecador, um veterano, ele dizia assim: a limpeza deu sabor. Quem ama sujeira é Satanás, quem ama bagunça, a desordem, gente com casa suja, roupa para todo lado. Ô, irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo é espírito de ordem. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo ele reorganizou o planeta, o nosso sistema tinha bagunça, tinha tal. A Bíblia diz que ele estava ali, ó, reorganizando. Casa do crente tem que ser casa limpa. Não pode ter lixo espalhado, roupa para todo lado, um guarda-roupa, quando você abre a porta, você tem que sair de baixo para assim, não cai tudo em cima de você. As roupas organizadinhas, bonitinhas, camisa, terno, calça, vestido, cueca dobradinha, calça dobradinha. Às vezes eu fico pensando, pastor, parece exagero. O pastor tem que ensinar essas coisas, matemática, ciência, culinária, e cuidar da tua casa também, para não fazer vergonha. Às vezes você vai na casa da pessoa, não repara, não repara sim, meus olhos enxergam. Como não repara? Não repara, não, é uma desculpa, né? A casa suja para mostrar a vergonha. Deus quer abençoar a sua vida. Tem um camarada aquele que ele escreveu um livro aí. O tema do livro é Arrume a Sua Cama. A primeira responsabilidade de um camarada é arrumar a cama. Levantou, arruma a cama. Porque quando você se habitua a começar o seu dia cumprindo a obrigação mais básica que é arrumar a sua cama, o seu dia vai ser ordenado, vai ser organizado. Levantou, arruma a sua cama. Se alguém chegando, você acordou, alguém chegar na sua cama, já está arrumada. Não se dorme com louça na pia, não se levanta com deixa guarda. Aí, lá para meio-dia, 1 hora da tarde, é que vai arrumar a cama. A pia cheia de louça, chega alguém de manhã, sua casa está cheia. Não. Ordem e decência, a limpeza, Deus amor, queima, sujeira, desordem, bagunça, é Satanás estar em frente dele, em nome de Jesus. Amém? Então é o seguinte, Paulo ele fala assim, ó, andávamos no desejo da nossa carne. Vá comigo em Gálatas 5. Já estou caminhando aqui para o encerramento dessa parte. Ó, para você não confundir mais soma com SARS, vai sair daqui com doutorado. Soma e SARS, não tem mais confusão. Soma é o corpo, você tem que cuidar dele, limpar, cuidar, né? Higiene, dar descanso nesse corpo, dar exercício nesse corpo. Tudo que é demais vira o quê? Vira o quê? Pecado.
espírito de preguiça na sua vida. Não é? Tem gente que, meu Deus do céu, é um sonho. Minha mãe falou assim, é um sonho da morte. É bem não, digo. É muito sono, é muito descanso. Então, assim, tudo que eu queria. Você precisa descansar. Eu mesmo estou com um problema, eu estou com pouco. Estou fazendo uns exames aí que eu durmo 3, 4 horas por noite quando eu durmo. E isso me afeta. Afeta o meu trabalho, a minha produtividade. É um cansaço que só Jesus, porque eu estou dormindo pouco. Eu preciso resolver isso. Eu preciso dormir pelo menos 6 horas por dia. Está de bom tamanho 6 horas. Agora dormir 4, 3 horas por dia, não tem como que aguente. Tá? Mas assim, tudo bem que está desregulado, mas tem um camarada que queria desregular para o lado, né? Se você deixar, tem uma molecada em casa aí que se você não acorda, 3 horas da tarde eles estão dormindo. A gente precisa educar os nossos filhos a dormir no horário, é para dar no horário. Eu sei que esse negócio que eles vão usar para dormir. Não, deixa eu dormir para quê? Para quem está dormindo 11 horas da manhã? Passar não deve nada para ninguém, 5, 6 horas já está acordado aí, dando os pulos dele, sim ou não? Por que uma criança tem que ter 11 horas dormindo, meio dia dormindo? Está errado isso daí. Já acostumou no pecado, na preguiça. Acorda cedo, levanta cedo, vai escovar seus dedos, arruma sua cama. Primeiro vai arrumar sua responsável. Você não vai de ficar arrumando como uma criança, está errado, criancinha. Mamãe, está errado, Davi, você tem que arrumar a sua cama. Viu? Quando você acordar, não tem claro? Você dorme com a sua mãe? Então você arruma a cama da sua mãe. Tem que ensinar a dobrar lá. Eu ensinei a Mariana novinha para dobrar o lençol, ponta por ponta. É maior que ela, mas dá um jeito. Se desgraçado, dá um jeito, aprende. Aí deixa ela no cantinho, guarda-roupa, né? Vai tomar banho, tirou a roupa, coloca no cesto. Ensina a hora para a criança, respeito a criança, tem que ter responsabilidade dentro de casa, desde cedo. A nossa família é um micro-mundo preparando a criança para o mapa que está lá fora, ter responsabilidade, saber o que é hierarquia, respeito e tal. Então vamos lá. Gálatas 5,19. Põe para nós aí, por favor. Porque as obras da carne são manifestas. De que carne que Paulo está falando aqui, irmãos? De que carne está falando? Sardes. Falou de pecado é sardes. Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos declara, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo cita aqui, irmãos, 17 obras da carne. Tem que matar o camarada, não tem, mãe? É muita coisa, né, pastor Jesus? 17. E essa lista nem é exaustiva, tá? Ah, pastor, fica só nisso? Não, pode ir atrás que tem mais. O sistema, sabe, contaminado pelo pecado, que Paulo falou, vamos voltar lá em Efésios 2, olha o que ele fala aqui, ó. Vontade da carne, 2, 3, né? Andar no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos. Está aqui, ó. Interessante que ele coloca. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade. Então começa lá na alma. Nós já falamos, um dia eu vou falar mais clareza aqui sobre a alma, né? Lá no nosso interior. O camarada deseja que ele faz, porque ele está envolvido no curso. Imagina você, né? Imagina você. Um dia você está num dia de calor, assim, deserto, assim. Aí de repente você caminha e encontra um rio. Você está ali no calor primeiro. Você encontra um rio de água cristalina maravilhosa. O que você faz? Tipo no rio, né? O que a gente quer fazer. É assim. O camarada está aqui no desejo de pecar. Aí o mundo fala, filha, por aqui, ó. Puxa isso aqui, ó. Então está no pensamento. Está na vontade. E o mundo oferece o material, o insumo, o que você precisa, o que eu preciso para pecar. Qualquer pessoa, se você quiser falar, eu vou pecar. Tem gente aí fora, assim, não, qualquer coisa que você quiser para fazer. Vou cometer o pecado da condonaria. Pode ser por aí que tem jeito. Prostituição, adultério, bebedice, matar, roubar, qualquer coisa da palavra fora você encontra. Então, o que está lá contaminado na sala de 17, só aqui, 17
príncipe da potestade do ar, o espírito que opera no filho da desobediência, e tudo isso não pode ter um resultado que não seja a morte. Amém? Então vamos dar uma pausa aqui, entre os quais todos nós, sem exceção, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, não era só desejando, hein? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, sabe? E éramos, por natureza, filhos da ira, com os outros também. Então, Paulo coloca todo mundo dentro do mesmo balaio. É um estado de morte. O camarada vai estar morto espiritualmente por causa do quê? Ofensas e pecados, mas ele continua, ele parou. Não, o camarada ele nasce nessa condição de morto espiritual, mas ele não para. Aí ele vai crescendo, vai fazendo purificação e ele só aumenta a dívida dele, só aumenta a cota de pecado dele, pecado em cima de pecado. Então lá, já está morto espiritualmente. E agora é o seguinte, ele continua aumentando aqui a cota de pecado dele e se tornando cada vez mais culpado. É só uma questão de tempo, em chegando a morte física, aí ele já está morto espiritualmente, a morte física o lança para sempre na morte eterna. E Paulo diz que todos nós estávamos lá nessa situação. Mas no capítulo 2, versículo 1, ele diz: Cristo, Deus em Cristo, nos vivificou. Por isso, irmão, nós temos que ser todo dia ser grato, amém? Aquele senso de gratidão que nós reconhecemos de onde foi que Deus nos tirou. Porque esse estado de morte, esse estado de letargia, ninguém sai por vontade própria. É o trabalhar de Deus na vida do homem, sim ou não? É o trabalhar de Deus no meu coração, é o trabalhar de Deus na minha vida, fazendo nós ressuscitamos. Quando Deus ele chamou Ezequiel, a Bíblia diz que Deus ele pega Ezequiel, ele o transporta e o coloca no meio do vale de ossos secos. Aqueles ossos era só uma lembrança de que já tinha sido alguém? Eles podiam decidir alguma coisa, sim ou não? Tinham vontade própria? Tudo esfacelado, tudo espalhado. Um vale cheio de ossos, sequíssimos. E a pergunta fatídica para o profeta é: poderão esses ossos viver? Tu sabes o que é que Ezequiel sabia sobre ressurreição? Tu sabes. Aí Deus falou: então profetiza. Então profetiza. E Deus orienta, coloca. É interessante só para nós fecharmos aqui, que o processo de ressurreição espiritual, ele precisa de um mensageiro. Ele precisa de alguém. Porque Deus ele levou Ezequiel. Nós poderíamos fazer esse trabalho de Ezequiel, sim ou não? Não. Não é assim que as coisas funcionam. Tem todo o princípio de legalidade que Deus criou. Deus ele precisava da espiritualidade de Ezequiel. Ezequiel poderia fazer? Ele nem sabia. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, não. Mas Deus não faria isso. Deus não faria isso diretamente. Então, ele pergunta: pode ou não pode? Ezequiel falou: não sabes. Ele não desacreditou. Ele só não tinha resposta. E Deus coloca na boca dele: tu vai dizer assim, assim, assim. Por que Ezequiel falou, Deus poderia acreditar. Mas não é assim que as coisas funcionam no reino espiritual, no princípio de legalidade. Então Deus orienta, o profeta só repete o que Deus fala e o milagre acontece. Ouvi nossos seres, o que? A palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso aqui dá uma outra mensagem. Ouvi nossos seres, o que? A palavra do Senhor. As pessoas não vão ressuscitar com psicologia, com ciência, com
com sabedoria humana. Foi o que Paulo falou, eu não falei a você, eu não foi com sabedoria humana, não. Foi uma orquestração de espírito de poder. É a palavra do Senhor que chama o morto à vida. Amém? Amém? Então é assim, as pessoas, elas sairão desse processo de morte espiritual se houver um profeta, se houver um homem de Deus, se houver uma mulher de Deus para falar de Jesus àquela vida, àquele coração. É quando a pessoa ouve a voz do Senhor, mas ele vai ouvir a voz do Senhor através de um instrumento que sou eu, que é você. Diga amém. Amém. Há uns tempos atrás eu estava conversando com um amigo por telefone, ele me falou assim: Reinaldo, eu queria agradecer, eu sempre fui um camarada ateu, crente lá, e nós estamos trabalhando juntos, sempre evangelizando, e ele me disse essas palavras: eu queria agradecer porque você foi a pessoa que colocou Deus na minha vida. Só nós podemos colocar Deus na vida das pessoas, porque só nós temos um Deus, um fiel e verdadeiro. Amém? Então nós vamos ficar por aqui, finalizando aqui o versículo 3, e a partir na outra semana nós vamos para o versículo 4, que é maravilhoso. Tudo que nós falamos, todo esse processo, aspecto de descrição, aí o versículo 4 começa assim: mas Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, a nossa programação agora retomamos apenas no domingo. Nós temos aqui um encontro com Deus, que começa a partir das 9 horas. A orientação é que quem puder, tiver a comissão física para isso, venha em jejum, que não puder, é um café aqui, ou tem na sua casa também, não tem problema. Mas nós estaremos todos aqui a partir das 9 horas, em oração, em clamor, suplicando de Deus sua graça para esse ano que vem. Amém? Algumas das nossas congregações, elas estão com um programa de 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, então assim, cada uma tem sua programação, que tiver interesse tem que se inteirar com a própria programação. Amém? Deus abençoe a todos. Quero agradecer a Deus, irmãos que estão nos acompanhando também pelo Facebook, que esta palavra abençoe a sua vida. Compartilhe ela com outras pessoas para que alcance outras pessoas. Se abençoa você, vai abençoar outros também. Amém? Deus abençoe a todos. Excelente final de noite. Quero convidar a pastor James para as considerações finais e o encerramento. Amém, irmãos. Já foi anunciado o nosso trabalho. Nós vamos ter aqui uma equipe da Isabel para fazer evangelização. Nós vamos começar com a Santa Ceia, um momento de oração, depois da ceia, depois, antes do almoço, vai haver evangelização. Você gosta de evangelizar? Nós temos uma equipe aqui que vai fazer esse trabalho. Depois almoçamos à tarde, nós vamos ter palestra. E o nosso projeto é terminar o culto às 5 horas. 5 da tarde, aí nós vamos estar encerrando esse trabalho. Né? Começamos 9 horas. Amém? De pé. Vamos agradecer a Deus, guardando esses ensinamentos preciosos, porque eles vão nos servir de alimento e de instrução para a nossa vida. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Alguém precisa de oração? Dê um sinal. Você também, do seu lado. Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Pai Celeste, nós te agradecemos pelos momentos que passamos na tua casa, pela palavra, louvor, tudo que aconteceu para a glória do teu nome, Pai. Agora essas mãos erguidas têm um pedido, eu pedi sempre por eles. Te agradeço pela melhora da tua serva Adriana, também a Michele. Continua guardando o teu povo, livrando e abençoando, e que o Senhor atenda cada necessitado, segundo a vontade do Senhor e a grande misericórdia. Nós oramos assim, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, amado, com todo o povo de Deus está na terra. Aquele que acredita, diga. Está encerrado, em nome de Jesus.